Graça e paz a todos, tudo bem? Nada melhor do que com essa retomada de vídeos, o primeiro vídeo, falar acerca de um tema extremamente importante para a vida daquele que quer ter uma vida amigável com Deus, um relacionamento com Deus, porque o princípio do relacionamento é o diálogo, é a conversa. E hoje nós vamos falar de oração. E a oração é o principal contato que nós temos com Deus. É fato de que ele não é o primeiro, porque o primeiro contato que nós devemos ter com Deus é o louvor, não é a oração. Por quê? Qual é a diferença? O louvor é a criatura adorando o Criador, né? Esse é o princípio básico de servir a Deus, você adorar o Criador, né? Porém, não podemos falar no próximo vídeo aí, ou mais para frente, sobre o louvor. Porém, é essencial esse relacionamento com o Pai. E o relacionamento parte-se do pressuposto que você deve falar para Ele tudo, absolutamente tudo. Deus ele tem que ser o seu principal ouvinte. Deus deve ser o seu principal psicólogo. Deus deve ser o seu principal amigo. E em várias conversas que Jesus Cristo teve com os seus discípulos ao decorrer da palavra, ele ensinava como ter esse tipo de diálogo. Mas os discípulos eles eram de difícil compreensão, eles eram limitados de entendimento, né? Eles eram pessoas humildes, pescadores, publicanos, e assim vai. E é interessante que é sabido que a Bíblia ela não tem uma cronologia exata de como começam as coisas e de onde ela termina. Simplesmente o fato de Jesus ter nascido e morrido é a única coisa que você consegue colocar numa vertente normal. Porém, o restante, como foi a sequência dos milagres, essas coisas não há uma certeza. Existe uma grande divergência entre os próprios evangelhos. Não é contradição, é divergência, tá? Porque a Bíblia foi reedita, cada cânon tinha uma interpretação, um jeito e assim vai. Vários livros não foram reconhecidos e assim vai também. Mas uma coisa é certa, de que em um dado momento, Jesus Cristo ele estava com os seus discípulos, com os seus seguidores, e aí você imagina uma cena emblemática, uma cena maravilhosa. É como se o professor desse o gabarito da prova para os alunos. Era como se o professor ensinasse o segredo do sucesso para os alunos, não querendo que nenhum fosse reprovado. E aí lá no capítulo de número 6 do Evangelho de Mateus, o versículo de número 9, o Pai ele chama eles em particular, né? Ele chama eles em particular e faz algo que é histórico. E por que ele fez isso? Porque num outro momento, Jesus Cristo chama os seus discípulos e fala: já não tenho vocês mais como servos, mas tenho como amigos. Porque um amigo não tem segredo com o outro. Não tem segredo com o outro. Então, lá no capítulo de número 6, ele vai ensinar a oração mais poderosa de todas, a oração que ela pode mudar o rumo da vida de uma pessoa se segui-la da forma adequada. Porque não é simplesmente falar, mas viver aquilo que se fala. Isaías um dia ele falou e Jesus Cristo reprisou essa fala: o meu povo ele me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E a oração do Pai Nosso, ela é repetida em várias igrejas, quase que diariamente. Tem pessoas que elas são tão fiéis a esse ritual que ela pode não conseguir fazer aquela oração didática, aquela oração das suas necessidades de agradecimento, mas ela nunca falha com a oração do Pai Nosso. Existem outras denominações que ela vai fazer o Salmo 91 e assim vai. Tem gente que deixa o Salmo 23 aberto ali na escrivaninha do teu quarto, ali, né, no criado mudo e assim vai. Mas a oração do Pai Nosso, ela é um resumo de tudo aquilo que nós precisamos e a forma que nós precisamos orar. Note-se que ela é dividida em partes, e é aí onde eu quero ministrar para vocês que estão me ouvindo aqui. Note-se que quando você faz a oração do Pai Nosso, ele mostra 3 principais partes da oração. As 3 principais partes. Por isso que eu falei que o primeiro de todos é o louvor. O louvor vem de adoração, né? Por isso que eu sempre vou ser contra aqueles louvores que não são de adoração. Aqueles louvores que são de autoajuda para a pessoa, são aqueles louvores de vingança com o outro que pisou em você, louvores que na verdade estão dizendo que é Deus que está falando não sei o que com você,
O louvor nunca é de Deus para a pessoa, é da pessoa para Deus. Por isso que eu não concordo com esses louvores. Tem louvor que é como se Deus estivesse cantando para alguém. Isso não é louvor. Lembre-se sempre, louvor, Pai. Não é esse tema, vamos voltar. Vamos lá. A oração do Pai Nosso, como que ela começa? Ela já começa com uma adoração. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Ponto, vamos parar aí. Pai Nosso, Jesus Cristo vai dizer: ninguém chama de pais a não ser o vosso Pai que está no céu, né? A figura paterna de Deus é algo emblemático, é algo que não tem explicação, né? É fato de que muitos vão pregar que Deus ele é assexuado, que Deus ele não tem gênero, isso e aquilo, e eu não quero entrar nesse tema. Mas quando Jesus Cristo fala da figura paterna, certa feita ele vai dizer, né? Vós pais, se o vosso filho pedir um peixe, vós daria uma serpente? Ou pedindo pão, vós dariam uma pedra? Aí vai dizer assim: se vós, sendo maus, sabeis dar bons frutos aos vossos filhos, o que dirá o vosso Pai que está no céu? A figura paterna é uma coisa tão engraçada que ou você ama ou você odeia. Eu não conheço ninguém que tenha um relacionamento mais ou menos com o pai. Todas as pessoas que eu conheço, 100%, ou amam demais o pai, ou odeiam, né? Principalmente algumas gerações Nutelas, que são repetidores, papagaios de pirata, que odeiam o pai. Por quê? Porque é bonitinho odiar o pai, principalmente para as menininhas. É legal, dá ibope, né? Falar que não gosta do pai é muito mais atraente do que falar que gosta. É muito mais atraente você odiar o seu pai, que é muito comum isso. Ah, mas você não sabe o que meu pai me fez. E é claro que eu sei o que seu pai te fez. Ele te colocou no mundo. É claro que eu sei o que teu pai te fez. Ele te deu vida. É claro que eu sei o que teu pai te fez. Ele colocou uma semente dentro da tua mãe, ou tua mãe te fez sozinho. Ah, mas ele fez um monte de coisa ruim pra mim. Se você entende que dar vida pra você é ruim, sim, ele foi ruim pra você. Se você entende que ele ter te sustentado, que seja por um dia da tua vida, sim, ele foi ruim pra você. Se você entende que o simples fato dele não ter matado você, como alguns pais já fizeram com filhos aí, então sim, ele foi ruim pra você. Fora isso, meu amigo, nada justifica o teu ódio com o teu pai, tá? E eu não confio em pessoas que odeiam o pai. Porque se você odeia o cara que te deu a vida, eu que nunca te dei nada, você vai falar que gosta de mim? Então não é confiável pessoas que odeiam os pais, tá? Pai, por mais ruim que ele seja, por mais ruim, ao seu entendimento, ele sempre vai visar no entendimento dele o que é melhor pra você. Ah, mas eu sei o que é melhor pra mim. Não sabe, e você vai ver isso na oração do Pai Nosso. Você não sabe o que é melhor pra você, não sabe. Porque quando Jesus Cristo está ensinando a oração, ele vai dizer que Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ele está endeusando a figura de Deus, está colocando Deus acima de todas as coisas. Ele está chamando a atenção de Deus para que Deus ouça o restante da oração. Se você não começa uma oração endeusando a Deus, se você não começa uma oração santificando a Deus, colocando Deus acima de tudo e de todos, o resto da tua oração não vai ser ouvida. Tá? Aquela oração que você já começa pedindo, ela não vai ser ouvida. Aquela oração que você já começa chorando, ela não vai ser ouvida. O princípio de tudo entre você e Deus é você dizer para Deus: eu tenho problema, eu tenho falhas, eu tenho limitações, eu tenho necessidades, mas eu quero começar te adorando. Eu quero começar te adorando, né? Salmo 100 vai dizer que todo aquele que tem fôlego louve ao Senhor. Todo aquele que tem fôlego louve ao Senhor. Nós somos seres adoradores. Nós estaremos indo para o céu um dia ocupar um terço que foi deixado vago pelos anjos decaídos de Lúcifer. Então nós somos seres adoradores. O céu é para adorador, não é para chorador, não é para lamentador, é para adorador. Então passe o que estiver passando, sempre adora. Tem gente que acha que é bobagem esse negócio de adorar. Tem gente que acha que é bobagem isso. Mas João vai dizer o seguinte, né? João, lá no Evangelho de João, ele vai dizer que o povo, ele não adorou a Deus. O povo não glorificou a Deus. A maioria dos milagres que aconteceram por Jesus foi porque alguém veio e adorou a Ele. Se você não adora a Deus, você vai fazer o que no céu? Você quer fazer o que lá se você não adora a Deus? Ah, mas adorar a Deus é eu ficar gritando glória, dando aleluia, sim? Sim,
adorar ele. Ou você tem outro jeito de adorar? Cada um tem um jeito de adorar. Eu adoro em silêncio. Isso é papo furado. É igual um relacionamento que você não diz pra pessoa que você ama ela. Mas eu não preciso ficar dizendo. Precisa sim. Precisa, né? Lá no livro de Atos vai dizer que Herodes perdeu sua cabeça ou morreu, porque ele não adorou. Foi comido por bichos, perdão. Foi comido por bichos porque não adorou a Deus. Tem até Coríntios falando disso, né? Evangelho de João, capítulo de número 7, vai dizer que o povo não adorou a Deus. Leia lá o texto inteiro, é interessante. Então a princípio é isso daí. Você tem que adorar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O nome de Cristo é um nome que está acima de todo nome que há, né? Na presença dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é Deus. Então se você não reconhece Cristo como Filho de Deus, como único, como unigênito, primogênito do Deus vivo, não adianta. Tem que reconhecer, né, que Deus ele é santo, que Deus é trino, Deus é tremendo, Deus é poderoso. Quando a maior profecia de todas vai estar lá no livro de Isaías, que foi o maior profeta de todos, porque foi o que mais falou de Cristo. Ele vai dizer que um sinal lhe serás dado, que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e este será grande, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, príncipe da eternidade, príncipe da paz. É o nosso raiz de Davi, é o nosso guardião de Israel, é o nosso criador redentor, é o nosso leão da tribo de Judá, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meu Deus, eu já sinto a presença dele aqui, só de nesses pequenos segundos, minutos, sei lá, está adorando a figura de Cristo, está adorando o nome de Deus. Sinta a presença dele no teu carro, na tua casa, onde você estiver. Mas para isso você precisa adorá-lo, você precisa venerá-lo, você precisa dizer que ele é cheiroso, você precisa dizer que ele é lindo, você precisa... Gente, o que eu vejo de gente fazendo declaração para o marido, o que eu vejo de gente fazendo declaração para a mulher, fazendo declaração para a namorada, mas não faz declaração para Jesus, mas não faz declaração para Deus. Você sabia que o Espírito Santo tem ciúmes de nós? O que vai ter de gente naquele dia que Deus vai falar assim: o teu marido morreu por você na cruz, o teu filho morreu por você na cruz. A Bíblia vai dizer que aquele que amar mais teu pai, tua mãe, teu filho, qualquer um mais do que a mim, não é digno de mim. Então cuidado, adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus e adore a Deus. Pai nosso, santificado seja o teu nome. Fica até o final desse vídeo. Essa parte precisava de um destaque maior, agora eu vou correr com o restante. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Você sabe o que significa vir o teu reino? Jesus Cristo, quando ele veio, antes dele João Batista, eles falavam, né? Vos é chegado o reino dos céus. O que significa isso daí? Significa que o juízo de Deus está chegando, o julgamento de Deus está chegando. E o julgamento é uma coisa muito complicada, porque Jesus Cristo hoje ele vem na figura de advogado, mas ele virá na figura de juiz. O advogado, ele não está nem aí porque você fez, ele te advoga, ele te protege, ele te defende. O juiz é diferente, o juiz é imparcial. Ele é imparcial. Tem uma historinha muito interessante, eu vou falar ela em poucos segundos. Um certo advogado, ele tinha uma pessoa que ele advogava as causas dela. E tudo que ele fazia, o advogado dava um jeito de proteger, de defender e de justificar. Por quê? Porque ele era contratado para isso. Quem nunca viu aquele filme Advogado do Diabo, assista ele, eu recomendo. É um dos meus filmes preferidos. E de repente, esse homem nunca tinha sido condenado. Vai passar um tempo, esse advogado, ele vira juiz. E aí, passa-se o tempo, o mundo dá voltas. Esse juiz, ele foi julgar um caso. Quem era o réu? Era aquele seu antigo cliente. E o advogado vem com argumentações, tal, não sei o que lá. Estava o convencendo, porque ele também era muito bom. Mas no final vem o juiz, agora não mais advogado, e diz: a sua sentença é que você está condenado. Como assim condenado? Sim. Aí o réu, ele se levantou indignado no meio do tribunal e gritou: mas você
não pode me condenar, porque meu juiz, meu advogado, ele foi muito bom, ele foi muito convincente, ele deu todos os argumentos, ele fez tudo. Sim, assim como eu fazia quando era seu advogado. Porém, eu te conheço. E agora eu não sou mais advogado, agora eu sou juiz. Deus te conhece. Ele sabe que às vezes o que você fala não é o que você pensa, não é o que você quer fazer. Deus, ele te conhece. Salmo 139, leia. Ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Então, quando fala de venha o teu reino e seja feita a tua vontade, você está falando venha o juízo de Deus. E quando fala que seja feita a tua vontade, vai dizer que aquele que quer vir após Jesus tem que renunciar a si mesmo, então não assobecer a sua cruz e seguir a Cristo. E seguir a Jesus Cristo, né? Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Por que você está fazendo essa parte condicional? Assim na terra como nos céus? Porque no céu Jesus Cristo é pleno, é intocável. Deus é pleno, é intocável. Então, o que Jesus Cristo está ensinando com isso? Que nós temos que tornar a terra como o céu. E como é que você torna a terra como o céu? Na terra, no céu, todo mundo é igual. Não tem preto, não tem branco, não tem alto, não tem magro, quer dizer, não tem baixo, não tem gordo, não tem magro, não tem, é tudo igual. Né? Tudo. Não existe sentimento no céu, não existe nada no céu. Então, quando você serve a Deus, você tem que transformar a terra em céu. Se lá no céu tem santidade, torne a terra um lugar santo. Se lá no céu tem imparcialidade, torne a terra um lugar imparcial. E assim vai. Quanto mais você tornar a terra o céu, mais você está chegando próximo do centro da vontade de Cristo. No céu não há dinheiro, não há capitalismo. E você que vive na terra, com teu coração nos tesouros dessa terra, que se prostitui e se vende por um prato de qualquer coisa, cuidado, você está sendo como Esaú. Você está trocando a sua primogenitura, a sua salvação, por um prato de lentilha. E isso acontece muito. O que tem de pessoas vendidas, o que tem de pessoas se prostituindo, em vários sentidos, porque se prostituir não é só deitar por dinheiro, não. Existem outras formas de prostituição. Um dia eu falo disso também. Então, cuidado. Não torne a terra um lugar diferente do céu. Porque Jesus Cristo falou assim, né? Assim na terra como é no céu. Como no céu. Está fazendo isso na sua oração, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí começa sim a petição. Ele não está pedindo carro, ele não está pedindo casa, ele não está pedindo bens materiais, porque a Bíblia vai dizer, né, no livro de Mateus capítulo 6:33, buscais primeiramente o reino de Deus, suas justiças e demais coisas serão acrescentadas. Os passarinhos não plantam, aí é outro texto, os passarinhos não plantam, não cegam, todavia Deus os sustenta. Então quando diz assim, ó, o pão nosso, que de cada dia nos dai hoje, né, Paulo vai dizer, porque Paulo, não é Paulo não, perdão. Não é Paulo não que disse, isso foi Isaías também. Por que gastar dinheiro com aquilo que não é pão? Você tem que gastar dinheiro com aquilo que é essencial. Então o pão é essencial, o restante não é essencial. Por que gastar dinheiro com aquilo que não é pão e o vosso trabalho com aquilo que não satisfaz? Então, dai-nos o pão nosso de cada dia. E aí essa parte é emblemática, porque essa parte vai condenar muita gente. Eita, você que é santarrão, você que não falha ao seu entendimento, você que não peca, cuidado com o que você vai ouvir agora. Cuidado com o que você vai ouvir agora. Porque ele vai dizer assim, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ou seja, se você não perde o seu devedor, você não vai ser perdoado por Cristo. Certa feita, um homem, ele andando, Jesus Cristo fez uma parábola disso, tá? Ele encontra a pessoa da qual ele devia. E a Bíblia diz que aquele que deve, ele é escravo do seu credor. E esse homem devia ali para ele 50 dinheiros. E ele vai lá e o cobra. Fala assim, meu, você tá me devendo 50 dinheiros, você vai me pagar quanto? Ele fala assim, cara, eu não tenho condições de te pagar. Não tenho, putz, me perdoa. E ele foi lá e perdoou a dívida dele. Tá bom, tudo bem, eu te entendo. Tá em crise, todo mundo deve para todo mundo, e assim vai, então você tá perdoado. E ele perdoa a sua dívida.
Mais à frente, esse homem que teve a sua dívida perdoada encontrou um outro que devia 5 dinheiro para eles. E foi lá e cobrou ele de uma forma insistente. Ei, você me deve 5 dinheiro, você não vai me pagar não? Se você parar para analisar, esse homem não tinha dinheiro. Então, por isso que ele não pagou a dívida do outro. E não tendo dinheiro, ele foi atrás daquele que ele devia para ter dinheiro. Só que entenda-se o seguinte, que a oração fala isso: perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Esse homem escutou ele cobrando o segundo. Ele falou: por que você está cobrando o cara? É porque ele me deve. Tá, tudo bem, mas você também me devia. E eu te perdoei, por que você não pode perdoar ele? Não, é porque eu não tenho grana, eu preciso. Quando a tua necessidade é maior do que a necessidade de outra pessoa, quando a tua santidade é maior do que a santidade de outra pessoa, a Bíblia diz que nós temos que nos fazer servos de todos, lavar os pés dos outros. Então, se você não tem o dom de perdoar, lembra ali que eu falei há algum tempo atrás daquela jovenzinha, toda blogueirinha, que fica fazendo biquinho no Instagram, tá? Não perdoa o pai? Como que ela vai pro céu? Você pode ter ganhado milhares de almas, mas de que vale ganhar o mundo e perder a sua salvação? Então, se você não perdoa, você não vai ser perdoado. Ponto. Simples assim. A Bíblia diz que o amor tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Você tem que ser tolerante com a fé dos mais fracos. Você tem que ser tolerante. Essa é a dificuldade de servir a Deus. Você ficar adorando, dar dízimo, fazer essas coisas, isso é moleza. Isso é moleza. Você é todo culto na igreja porque a igreja é um refúgio para muita gente. É só uma forma de você não fazer outra coisa. Você não tem um outro hobby, você não tem outro lugar, você vai para a igreja. Você quer ficar longe do teu marido, você vai para a igreja. Por isso que a igreja tem 80% de mulher e 20% de homem. Enquanto o camarada está lá vendo o jogo, a mulher está lá na igreja. Então é um refúgio. E aí você tem toda essa santidade que você entende que tem, mas não sabe perdoar. Desculpa, você não vai para o céu, você vai para outro lugar, mas o céu não. O céu é para perdoador. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Aí você continua ouvindo: e não nos deixe cair em tentação. Quando você ouve Deus falar não nos deixe cair em tentação, é porque Deus ele fala que é mister que ninguém peque, mas é daquele por quem o escândalo vem. É impossível não haver escândalo. Jesus Cristo mesmo disse isso. Mas é interessante que Deus também ele vai dizer que Deus ninguém tenta. Ninguém tenta, ninguém. Mas lá no livro de Tiago, capítulo de número 1, verso de número 12 e 13, vai dizer que bem-aventurado é aquele que sofre a tentação, porque no dia da adversidade receberá a coroa da vitória. Então a tentação ela é boa, né? Adão ele perdeu no paraíso assim como Eva. Na verdade é o contrário. Porém, Jesus Cristo venceu no deserto. E a Bíblia vai dizer no capítulo de número 4 do livro de Mateus que Jesus Cristo foi levado pelo Espírito para ser tentado no deserto. Mas quando Jesus Cristo ele fala assim: não nos deixe cair em tentação, está falando para você andar no centro da vontade dele. Se você é um servo que anda dentro do centro da vontade de Deus, você vai ter o benefício de ser manipulado pela graça de Deus. Manipulado. Nós seremos marionetes de Deus? Sim, qual que é o problema? Visto que muitos são marionetes de homens, marionetes de mulheres, marionetes de redes sociais, marionetes... Aí ninguém quer ser manipulado por Deus, não quer ser marionete de Deus, quer ser manipulado marionete de quem? Se não é de Deus. Porque você é marionete, tá? Desculpa, você é. Você não pode ver ninguém fazendo um bordão que você fala igual. Você não pode ver ninguém usando uma roupa que você quer usar igual. Você não pode ver ninguém fazendo uma coisa que você quer fazer igual. Tudo que você vê alguém fazendo que seja atraente ou que está viralizando, você quer fazer igual. Aí diz que não é marionete? É! Goste você ou não de ouvir isso, você é marionete. Você vive da aprovação alheia. Você vive dos aplausos alheios. Você vive da dependência alheia. Você tem uma carência assustadora da aprovação dos outros. Isso é ser marionete. Se não gostarem da tua roupa, não deu certo. Se não gostarem do teu cabelo, não tá legal. E aí, o que é que você faz? Você vê alguém que teve um cabelo que foi aprovado, uma roupa que foi aprovada, e você faz igual. Não faz nada sem antes pesquisar no YouTube. Não faz nada sem antes pesquisar se a Anitta fez antes, se o Felipe Neto fez antes. Não faz nada. E depois vem falar que não é marionete? É. Então, se é para ser marionete, seja de Deus. Seja guiado pela graça de Deus. Sai dessa tua vidinha monótona, chata, essa vidinha sua repetitiva. Tem uma personagem, né,
acho que a personagem, que ela foi descrita por uma grande artista chamada Clarice Lispector, Ana, o nome dela, que ela era assim. Ela era uma vítima da sociedade, uma vítima do que a família queria pra ela. Casou, teve filhos, marido, vivia uma vidinha mais ou menos. Até que então, ela, um dia, andando no bondezinho da vida, ela começou a ver a vida por de uma outra forma. Ela começou a acordar para a vida. Ela teve alguns sinais de que a vida não era só aquilo. Não era só bater o cartãozinho de manhã. Tinha muito mais do que aquilo. E aí foi aonde ela despertou. Tudo bem ser mulherzinha, tudo bem ser Amélia da vida, tudo bem. Porém, a vida é muito mais do que isso. Não é só apertar botão, né? Coitada, teve que ter o seu cafezinho virado, teve que ter um chacoalhão do bonde ali para acordar para a vida, né? É muito legal essa história aí, mas tem pessoas que contam ela muito melhor do que eu. E é isso. Por quê? Porque ela queria fazer a vontade dos outros. Ela queria viver a vontade dos outros. Até que um dia ela despertou para viver a sua própria vontade. E às vezes viver a sua própria vontade também não é o correto para aquele que serve a Deus. Mas Deus, ele é tão tremendo e tão maravilhoso e tão misericordioso conosco que ele nos permite ser como Elias. Elias, ele andava tão cheio de Deus que a vontade de Elias era a vontade de Deus. Percebe? Né? Percebe isso daí? Porque teu é o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Amém. Você já fez a sua oração hoje? Se não fez, faça. A primeira coisa que você deve fazer quando acorda é tomar um copo de água. A segunda coisa que você deve fazer quando acorda é orar. Mas ore com essa sequência aí que hoje você aprendeu. E a tua vida será uma vida de sucesso. Espero que tenham gostado. Curte, compartilhe. E se você não é inscrito no canal, se inscreva. Todos os dias, de 3 a 4 vídeos aí nós estaremos fazendo aí, retomando esse canal, retomando esses vídeos, e agora de uma forma diferente do que era. Eu fazia muitos vídeos pensando no que as pessoas iam querer ver, o que as pessoas iam querer ver. Agora eu não vivo mais assim. O que você vai ver daqui pra frente sou eu na minha essência. E quem gostar do meu trabalho, gostar dos meus conteúdos, aproveita, que eu não sei quanto tempo mais isso vai durar. Então, espero que curtam, gostem. Beijo a todos, fiquem com Deus.